A pessoa cria um componente que remove a palavra final das classes. Tudo porque não sabe de alguma coisa. O que será? Acho que eu vou gravar um vídeo. Ah, vocês estão aí? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal DifferDev. Uau! Eu demoro para fazer vídeo, mas quando eu faço é para falar de polêmica e tretar e trazer conhecimento. E nesse vídeo a gente vai falar sobre um design pattern chamado Proxy Pattern. Minha motivação desse vídeo veio ao tema aqui, ó, como contornar uma classe final, uma ou mais classes em PHP sem parecer um idiota. Por quê? Você parece um idiota quando você usa uma biblioteca, tá? Nada contra, o pessoal aqui do Laravel News trouxe esse pacote aqui. Eu olhei e falei, meu Deus, será que isso vai pro core do Laravel? Não, isso não vai pro core do Laravel, mas existe um pessoal que adora falar que a palavra final é um problemão e pra lá. E eu vou mostrar que não é um problemão, tá? Na verdade, então, só para explicar para quem não sabe do que está acontecendo, essa biblioteca é uma biblioteca que ela vai rodar após qualquer comando de update no seu Composer e ela vai remover a palavra final das classes que vem open source. O final foi inventado por um bom motivo, tá? O motivo, eu já vou falar daqui a pouco, mas assim, se existe na linguagem, por que a gente quer remover da linguagem? Depois de instalar bibliotecas de terceiros ainda. Então, assim, na minha opinião, é uma falta de conhecimento que eu vou trazer para você aqui, que segue o canal DifferDev. Portanto, se você não segue o canal, segue aí. Eu trago sempre vídeos com conteúdos diferentes, conteúdos mais avançados, sempre para levantar o nível do pessoal, certo? Então, agora não, a gata quer subir no meu colo, mas agora não é hora de subir no colo. Vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso tema. Então, para que a gente cria uma classe final? Normalmente a classe final ela não pode ser herdada. É uma classe feita para que não seja de base para herança de outras classes. É por isso que existem classes, por exemplo, abstratas, que são classes completamente feitas para serem herdadas, ou seja, a classe abstrata não pode ser instanciada, a classe final pode ser instanciada, a classe final não pode ser herdada, ou seja, não dá para a gente fazer extends em classes final. Tranquilo, você já deve saber disso, eu estou dando uma revisada. Herdar, para que a gente herda? Porque a gente quer pegar comportamento da classe pai, ou seja, temos uma classe base, uma classe que tem comportamentos e a gente quer trazer para as classes filhas. Normalmente eu falo muito mal de herança, por quê? Porque herança é uma forma de trazer comportamento invisível e tem formas melhores da gente trazer comportamento, é o que a gente vai ver hoje também. E pode-se adquirir, tá, comportamento por composição, ou seja, usem essa terceira opção, receber comportamento via composição, seja lá qual for o tipo de composição, se é via injeção de dependência ou se é uma composição via instanciação em controller ou via instanciação em algum outro local da classe base. Pronto, vamos descobrir aqui o problema. Olha a problemática. Vamos ver primeiro o uso. Eu tenho aqui uma classe nada a ver, porque não tem um exemplo aqui de mercado para trazer para vocês, porque é raro a gente ter uma classe final e querer fazer herança dessa classe final. Precisamos entender o porquê que a pessoa transforma a classe final. Então, uma classe final é quando você vê que o comportamento dela não deve ser repassado para outras classes. Não, você não tem como ver alguém criando uma outra classe que tem as mesmas responsabilidades que essa classe que você está fazendo. Porque isso fere o conceito de responsabilidade única. Se você usa uma classe que já tem um comportamento para fazer outros comportamentos em regras de negócio que não batem, isso é ferir a responsabilidade única. A responsabilidade única é código com melhor manutenção, faz mais sentido para o desenvolvimento, faz mais sentido para o negócio. Então, se você vê que a sua classe, de forma alguma, ela não deve ser herdada, faça sim classe final. Classe final não é o vilão. O vilão aqui é a pessoa que não sabe usar a final do jeito certo, e a pessoa que é pior ainda critica o final e quer remover das classes, certo? Portanto, não entre nessa onda aí, principalmente a galera de Laravel, beleza? Vamos ver aqui, ó. Classe final é uma classe aqui que eu estou instanciando, chamada classe final. Ela tem uma função chamada minha func, que vai dar um eco. Vamos ver aqui o que tem aqui dentro, ó. Ela vai dar um eco ali dizendo, ó, faltou aqui uma função da classe final e a gente tem uma função final também. Lembra que um método final, ele na herança, ele não pode ser sobrescrito, tá? Pode ser que a classe não seja final, ela faz herança, mas o método final não pode ter reescrita naquele método, ok? A gente vai aprender como é que a gente contorna essas duas situações. Então, qual que é o ponto? Imagina que a gente tem aqui no index a classe que ela é final, nós temos o método minha func e nós temos o método uma função final. Eu vou executar aqui na linha de comando, ó,
vou rodar esse comando aqui, ele exibe ali uma função classe final e um int 1, 2, 3. Beleza, eu quero mudar o comportamento do método minhaFunc, sem que eu quero, na verdade, forjar uma herança, né? Então, assim, imagine que eu faça uma classe, ó, já vou ter ela pronta aqui, ó, classe proxyFinal. Eu não consigo herdar, ó, a classe final. Não posso, ó. Por quê? Porque ela é do tipo final. Claro que aqui ele não está achando o namespace, agora que ele vai achar o namespace, ó, ele vai falar, tá tudo bem, tá? Mas isso em tempo de execução do PHP vai gerar erro, porque a classe final, né, ela é uma classe final, certo? Beleza. Como que eu, então, pego o comportamento dessa classe final? Como eu falei para vocês, composição, tá? E isso nos leva a um pattern chamado proxy. O proxy é normalmente uma forma de você ter uma classe que vai virar um objeto que dá acesso a um outro objeto interno que você não quer que tenha acesso direto, por algum motivo, por alguma questão de regra de negócio, que é o nosso caso aqui. Se a classe é final, ela não tem acesso de herança. Então o que a gente pode fazer? No construtor, temos aí vários formatos de trabalhar. Eu vou criar aqui o construtor, ó, vou criar um construct, tá? Onde nesse construtor, vamos fazer a primeiro momento no formato mais direto. Eu quero no construtor aqui usar coisa já do PHP 8, que é a propriedade promoção de propriedades. A gente pode vir aqui, ó, vem aqui, cria como protected. Aí eu vou chamar a classe final aqui, ó, classe final igual a classe final que recebe new class final, a instância da classe, tá? Se ela for uma classe que precisa de muito comportamento, aí a gente vai ter, a área passando na tela para vocês, a gente vai precisar pegar essa classe e trazer ela de fora para dentro, porque ela no construtor dela aqui ela vai precisar de uma série de atributos e a gente não pode deixar os atributos estáticos aqui. Mas nesse momento a gente sabe que essa classe não tem nada no construtor, então a gente pode já passar ela instanciada ali e segue a brincadeira. O que eu fiz? Coloquei ela como uma propriedade, como uma classe propriedade da classe proxyFinal. Perfeito. O proxy, existe uma regra. Então se você cria uma proxy, você está instanciando a classe ali dentro. Para ter acesso aos métodos da classe final, a gente precisa diretamente acessar os métodos dessa classe. Por exemplo, eu preciso, para conseguir acessar, como ela é uma propriedade protegida, eu preciso usar aqui a mesma chamada de método, ou seja, eu tenho um método lá chamado minhaFunc, aqui eu quero vir aqui chamar esse método minhaFunc, esse método minhaFunc vai chamar o método this da classe final, e o método original, que é o método minhaFunc. Já copio daqui que é mais rápido. Pronto. Se eu tivesse passagem de parâmetro, eu passava o parâmetro aqui de cima aqui para baixo. Se eu tivesse retorno, eu dava um return aqui, tipava aqui e por aí vai. Mas essa classe aqui, esse método da minha classe proxy já resolveu o método minhaFunc da classe original. Ou seja, eu tenho acesso. Calma que a gente vai falar da reescrita daqui a pouco. Eu estou só redeclarando os métodos e fazendo o conceito de proxy, tá? Esse conceito de proxy, já que eu preciso, tá? Aí é um trabalho que a gente tem. Preciso olhar dentro da classe que eu estou fazendo o proxy e todos os métodos públicos que são abertos eu preciso redeclarar na classe proxy. Por quê? Senão alguém vai tentar usar o método da classe original e não vai conseguir. Ó, uma função final. Vamos lá no proxy e vamos criar o método uma função final. Observem que eu não transformei esse método agora em final, ele é um método tradicional. E de novo eu vou dar um this e vou chamar a minha função. Primeiro eu vou chamar a classe final. Olha como é fácil, né? E vou chamar o método uma classe final. A diferença é que eu preciso entender que esse método tem um return. Então eu vou dar um return aqui. Inclusive eu posso falar, opa, ele retorna um int. Posso tipar aqui o retorno porque eu descobri que ele retorna um int oficialmente, tá? Se você falar, não sei, não faço ideia, é uma classe que tem muita implementação, você pode colocar um mixed aqui, embora não é muito recomendado, mas o ideal é você clonar o objeto original. Ele vai estar com a tipagem aqui, e quem implementou o método vai saber muito bem o que deve retornar ou não. Então é só copiar a tipagem aqui, eu não estou copiando a tipagem, mas se você quiser mudar a tipagem de retorno também você pode, mas pode te dar dor de cabeça isso. Perfeito, a classe proxy está pronta.
Olha só que fácil. Então eu posso vir na index agora, para você entender que eu posso vir aqui e mudar de classe final por uma classe proxy, que é a classe que está proxiando a final. O que significa isso? Se eu trocar aqui uma classe pela outra e eu rodar o script aqui, eu tenho o mesmo comportamento. Legal, agora que eu tenho domínio sobre a classe, que agora eu estou fazendo uma espécie de herança, eu posso vir aqui e trocar o comportamento. Imagine que agora a minha func não exibe mais aquele texto e vai exibir algum texto diferente. Então eu posso dar um comando echo aqui, colocar mudando o texto da classe final. Olha só, a gente praticamente fez uma sobrescrita. Mas você teve que escrever um monte de coisa. Calma que eu trago melhores soluções pra gente aqui ainda. Legal, olha só que bacana. Vamos ver aqui no final como que vai ficar. Vamos rodar. Olha só, mudando o texto da classe final. Ou seja, eu não precisei mexer nem na implementação, ou seja, eu não precisei mexer nem na usabilidade da classe final anterior. E fiz o conceito de extends usando composição e não usando herança tradicional, tá? Falando no conceito vindo de fora, aí a gente pode, na verdade, não obrigar essa classe aqui a vir de fora, tá? E podemos passar ela como uma dependência aqui, ó, tá? Como new, isso para ser declarativo ou até para conseguir fazer a gente sabe aí que existe um princípio de Solid que é o Liskov Substitution. Então a gente pode, se a gente seguir uma interface, a gente pode até fazer a troca dessa classe final por uma outra classe que tem os mesmos métodos, que segue o mesmo grupo. Ou seja, a gente consegue fazer um strategy aqui com o conceito de Liskov Substitution. Nesse caso aqui, continua tudo funcionando do mesmo jeito. Beleza, mas você fala, nossa, mas e se quem está fazendo a classe proxy esquecer de algum desses métodos que tem que ser implementado? Vai dar erro? Vai. Por exemplo, se a gente tirar o método uma função final, que ele tem aquela chamada, ele vai estourar aqui, ó. Você vai falar, nossa, e agora, né? Tá? Temos um ponto, a gente pode aqui criar uma interface chamada proxy final, por exemplo, estou dando um nome aqui, tá? Ou proxy interface, né? Vamos chamar aqui de proxy interface, que eu já deixei pronta, mas eu implementaria a proxy interface e, para ter a certeza de que quem vai fazer esse proxy de maneira certa, eu coloco dentro da nossa interface os métodos públicos que a classe que eu estou proxyando, ou seja, a classe que eu estou gerando o proxy, deve conter os métodos. Vou copiar aqui os blocos que tem os métodos, vou ir lá na interface, vou colar, vou tirar o corpo, porque a interface não possui corpo de método, possui somente a assinatura dos métodos, tá? O método não pode ser final, vamos deixar ele aqui. Perfeito, olha só que interessante. A gente vem aqui, olha, e agora a gente vai ter o erro, tá? Por que vai ter o erro? Porque ele vai falar, olha, você tem que implementar o método uma função final, tá? Eu voltei aqui, eu tenho que voltar à implementação aqui, ó, implements proxy interface, tá? Não esqueçam de importar o namespace, mas tá tudo no mesmo namespace. Pronto, agora que eu tive certeza que tudo funciona, tudo funcionando muito bem. Você vai falar, cara, mas eu tô proxyando uma classe muito gigante, uma classe que tem 60 métodos e eu quero trocar um método só. Ou seja, vamos supor que eu não quero mexer mais na minha func e eu quero mexer somente na uma função final. E aí você fala, cara, é para isso que é legal o extends, porque o extends, você já vem, a herança vem pronta e parará. Tá, cara, sabe o que você pode fazer? Você pode fazer uma parada muito louca que só tem no PHP, que é usar o método mágico call e dinamicamente instanciar, chamar o método que tem na classe proxiada, na objeto proxiado. Como assim? Vamos lá, vamos brincar aqui, ó. Olha só, vou criar uma função e vou usar o método call. Método mágico call do PHP, ele passa no primeiro parâmetro a string de um método. Se a gente chamar algum método na classe que não existe, ele vai passar para mim o nome desse método aqui e vai passar para mim um array de atributos que foram passados, de parâmetros, né? A gente chama aqui de parameters, que são os parâmetros que foram passados, e vamos retornar um void. Desculpa, vamos retornar um mixed, porque a gente realmente não sabe que tipo de dado que vai ser retornado aqui, eu só estou sendo declarativo. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou chamar a minha classe proxy, o meu objeto proxy que está aqui dentro, chamado classe final. Ó, classe final. Vou usar uma variável dinâmica do PHP chamada method, que é a string do método que a gente está usando. Então eu vou invocar o método da classe proxiada baseado no call,
tá? Se você não conhece, dê uma procurada sobre o método mágico call do PHP, como eu falei, qualquer invocação desse método. E vou passar aqui, ó, como spread, os parâmetros. O que é o spread? Estou passando, se a pessoa passar 4 parâmetros na chamada desse método que não existe nessa classe, e no método vai vir string com o nome do método, e os parâmetros vai vir um array de parâmetros onde eu passo eles como spread, ou seja, eu passo eles espalhados, cada elemento do array do parâmetro vai ser passado aqui, e eu estou invocando o método original. Não posso esquecer só do return, porque pode ter método que tenha return. Todo método no PHP tem return, se não tem return ele retorna nulo por padrão, né? Se tem o return eu vou capturar aqui e vou devolver o return para quem chamar esse método. E aqui, então, o que acontece? A gente proxiou a brincadeira. E aí, claro, nesse formato eu não vou usar uma interface, tá? Eu vou deixar sem interface. Por quê? Porque agora eu não quero que a pessoa declare todos os métodos, obrigatoriamente os métodos que existem na classe. Eu estou seguindo um conceito, tá? Aí é um conceito que perde-se um pouco o Liskov Substitution, porque aqui, na verdade, só a classe final que tem que entrar aqui dentro. Não pode entrar alguma outra, porque a gente poderia até fazer isso dinamicamente, tem outros formatos, mas no modelo agora eu só quero mostrar que nesse tipo de herança, até se eu tirar esse método aqui, ó, eu basicamente fiz o proxy com um método só, esse método call, que por sinal ele pode estar numa herança também, numa classe principal, de repente como sendo uma classe para herança que padroniza ali a chamada de um proxy, né? Tipo uma classe de extends, generic proxy, por aí vai, mas nesse caso aqui a gente só quer proxiar a classe base que a gente está tentando sobrescrever. Se eu dar um enter aqui, tá tudo funcionando normalmente. Olha só que legal, a gente implementou um método só. Se essa classe tivesse 20 métodos, os 20 métodos seriam iguais. Mas se eu quiser sobrescrever, então, por exemplo, o último método, ó, o método uma função final. Nesse formato aqui, basta você sobrescrever. Basta você escrever aqui como um método declarado, dá um return. Imagine que agora eu retorno 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Lá o método original retorna 1, 2, 3, 1, 2, 3, se não me engano. Vamos olhar aqui lá. Vamos olhar. 1, 2, 3. Então aqui eu só estou retornando 1, 2, 3, 4, 5. Vou executar. E aí nós temos o retorno 1, 2, 3, 4 e 5 através de um modelo onde a gente está fazendo, teoricamente, uma herança por composição. Nós não estamos fazendo herança por através da palavra extends. Você vai falar, mas eu tive que escrever um pouquinho mais. Realmente, se você não quiser passar a classe final aqui por fora e falar, mas como eu já tenho um proxy exclusivo da classe final, você pode deixar ela sendo instanciada diretamente no parâmetro de propriedade de promoção aqui, que a gente agora entrou isso, tá? Cuidado com a versão do PHP, se não me engano, na versão PHP 8.2 entrou, ou na 8.1 eu não me lembro, tá? Acredito que na 8.1. Esse formato de você conseguir instanciar direto aqui, você não perde a sua instância, tá sempre com a sua instância classe final sendo criada. Claro que isso aqui não te dá a liberdade de fazer novamente o Liskov Substitution, mas nesse caso aqui a gente tem uma proxy da classe final, um proxy específico, e esse é o conceito, tá? Simples do proxy. Existe mais conceitos da camada externa do proxy, mas uma ideia do proxy é isso, tá? A classe final ela está embutida dentro da classe proxy final e a gente chama os métodos dela a partir, usando uma técnica dinâmica do PHP, para fazer a invocação do método dinamicamente, e assim a gente não precisa daquela gambiarra de ficar mexendo nas classes da pasta vendor, da pasta instalação do Composer, para poder fazer alterar alguma coisa no nosso código final. Basta aprender a fazer um proxy. Usa um proxy que está tudo maravilhosamente bem. Inclusive a gente consegue colocar mais sofisticação ainda no código, como eu mostrei para vocês. Poderia criar até uma instância de um proxy dinâmico, passar para esse proxy qual é o objeto. Obrigatoriamente o proxy vai obrigar a gente a ter um construct. Esse construtor tem que dizer qual é a classe final, ou a gente tem que fazer algum modelo para poder fazer essa interação. Certo? Galera, estou sumido. Esqueci de falar. Gostou do vídeo? Dá um like. Curte aí, segue o canal, me segue no LinkedIn, segue a DifferDev, tem curso para chegar aí logo logo, estou desenvolvendo um curso, tempo tá corrido, muito trabalho, muitas coisas. Se você chegou até aqui, muito obrigado, se não chegou também, muito obrigado também, se você pulou não tem problema, agradeço pela audiência e até a próxima, valeu!